Fala galera, beleza? Professor Rodrigo Jeremias, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula, desta vez uma aula de literatura que vai servir de base para a nossa prova que nós temos hoje sobre recursos poéticos. Então o professor quer revisar algumas coisas referente especificamente esse assunto. Então cada aluno acompanha com o professor aqui, que essa aula é muito importante, todas são, mas essa ainda mais talvez por conta da prova, certo? Deixa o professor beber um pouquinho de água. Limpando a garganta, lubrificando a garganta, agora vamos lá. Bom, nós tínhamos então aprendido como é que se faz a contagem das sílabas poéticas que são diferentes daquelas sílabas gramaticais. Na verdade é quase a mesma coisa. Quando a gente vai fazer aquela divisão de sílabas gramaticais, a gente simplesmente faz aquela sequência de palminhas, né? Rodrigo. Ou então, o poeta é um fingidor, certo? A gente batia palminha, quando estava na quinta série, talvez você fez isso, para contar certinho quais são as sílabas gramaticais que nós temos naquela palavra ou então em toda aquela frase. Só que as sílabas gramaticais, a contagem das sílabas gramaticais não é feita da mesma forma que a contagem das sílabas poéticas, porque nas sílabas poéticas nós temos duas regrinhas. Primeira regrinha, nós contamos os números de sílabas até a última sílaba tônica daquela frase, ou seja, daquele verso, né, propriamente no poema. Então o que acontece? Acontece aqui, ó. Essa frasinha, o poeta é um fingidor, a última sílaba tônica também é a última parte da última palavra, fingidor. Se a gente fosse berrar numa torcida organizada essa palavra fingidor, eles berrariam com essa última sílaba aqui, esticando mais. Por quê? Porque ela é a tônica. A tônica é aquilo que tem tônus, aquilo que estica. Então, a última sílaba tônica desse verso também é a última sílaba da última palavra, certo? Então, nada é deixado de lado aqui nesse primeiro verso. Olha só, fingidor. O dor, de fato, é a sílaba tônica. Agora, quando a gente pega esse outro verso aqui, ó, finge tão completamente, né? Esse finge tão completamente, o que vai acontecer aqui? Tá vendo que tem aquele fado somente até o men aqui, do mente, completamente? Por quê? Porque o men ali é a última sílaba tônica deste verso, certo? Completamente é a última palavra, e a última sílaba tônica dessa palavra, desse verso, é o men. Então a gente não conta o que vem depois, certo? Nós contamos, quando a gente está contando sílabas poéticas, ou seja, sílabas literárias, nós contamos somente até a última sílaba tônica daquele verso. Então, finge tão completamente, tá vendo? Men, ele estica, te. Beleza, ele é a última sílaba tônica. Nós vamos contar então as nossas sílabas poéticas, as nossas sílabas literárias até esse men. Esse T aqui a gente vai deixar de lado. Esse T aqui não é deixado de lado nas sílabas gramaticais. É por isso que dá diferença, né? Olha só, sílabas literárias tem 7 sílabas literárias, enquanto a mesma frase, mesmo verso, tem 8 sílabas gramaticais. É por isso que dá essas diferenças. Uma segunda regrinha da contagem das sílabas poéticas é que você vai sempre juntar aquelas vogais, né? Aquelas vogais, você sempre vai juntar aquelas sílabas poéticas que tem vogais próximas, vogais uma ao lado da outra. Como assim, professor? Meu Deus do céu, mostra isso. Por exemplo, olha aqui, ó. O, po, é, tá. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4 sílabas só nessa partezinha aqui, né? No entanto, tá vendo que essa sílaba aqui, ela é constituída por uma vogal, e essa outra sílaba aqui, ela é constituída também por vogal e consoante, mas ela termina com vogal, e essa vogal O fica do lado dessa vogal E. Bom, quando isso acontecer, certo? Você vai juntar as sílabas. Isso quando você estiver fazendo uma contagem de sílabas poéticas. Quando você encontrar, então, uma vogal, certo? Ao lado de outra vogal que está na outra sílaba,
você na sílaba poética vai juntar essas duas coisas, certo? Por quê? Porque no som elas estão juntas propriamente, tá? Quando a gente está contando sílabas poéticas, a gente está se referindo propriamente ao som. Então, quando a gente lê o poeta, a gente não lê o poeta. Isso é simplesmente separação silábica gramatical. A gente, quando fala esse poema, a gente fala assim, ó, o poeta. A gente fala tudo junto, basicamente, né? Então, inclusive, o finalzinho aqui, ó, o tá, ele junta com esse é, tá vendo? O poeta é. Olha só como é tudo junto quando a gente fala. O poeta é. A gente não fala assim, né? O poeta é um. A gente não fala assim. A gente só fala assim quando a gente está lá aprendendo a ler, né? Mas quando a gente vai ler o poema, a gente de fato lê assim. O poeta é um fingidor, certo? Então o que acontece? Quando a gente encontrar sílabas, sílabas em que termina-se com uma vogal e a outra seguida começa-se com uma vogal, elas se juntam. Só que também tem outra regrinha. Uma vogal ela precisa ser forte e a outra fraca. Ou então uma fraca e a outra forte, certo? Então a primeira vogal que aparece ela tem que ser forte e a outra fraca, aí elas se juntam. Ou então ela tem que ser fraca e a outra forte, então elas se juntam. Se as duas forem fortes, elas não necessariamente vão se somar, tá? A não ser que elas sejam talvez iguais e tal, ou seja, um A com A, mas vai seguir essa regrinha, tudo bem? Então olha só, o tá, certo? Ele não é o mais forte, tanto que a gente fala assim, ó, o poeta, ele é mais fraco, o é forte, aí eles se juntaram, tá vendo? E aqui também, ó, o po é fraco, o e é forte, eles se juntaram, certo? Então tem somente essas duas regrinhas, basicamente. A gente conta a sílaba poética até a última sílaba tônica e a gente une as vogais quando as sílabas poéticas, quando a primeira termina com vogal, a segunda começa com vogal e uma vogal é fraca, outra é forte, ou então uma é forte e a outra é fraca. Tudo bem? É basicamente essa regrinha. Por isso que aqui nós temos o poeta é um fingidor, 7 sílabas literárias. O poeta é um fingidor, 9 sílabas gramaticais. Olha a diferença que deu, certo? Finge, aqui é tudo igual basicamente, ó. Finge tão completamente. 8 sílabas gramaticais, no entanto, a gente só conta até a sétima sílaba poética. Tá aqui, ó, o men. Beleza? Justamente por conta da sonoridade. Essa última sílaba fraca a gente quase não fala. Finge tão completamente. Olha só como é baixinho esse T. Finge tão completamente. É por isso que quando a gente vai aprender uma nova língua, né, fica muito difícil às vezes a pronúncia por vezes, porque algumas sílabas daquela palavra, seja em inglês, seja em outras línguas, ela é mais fraca. E aí ela é perceptível para quem? Somente para quem é nativo da língua. É muito difícil por vezes ensinar um americano esses sons fracos aqui das nossas palavras, das nossas vogais. Tudo bem? Lembrou como é que se faz a contagem de sílabas poéticas? Aqui tem outros exemplos então, certo? Que chega a fingir. Tá vendo que aqui, ó, chega a... Aqui a gente junta, ó, são vogais idênticas. Vogais idênticas você vai juntar, tá bom? Então junta as vogais idênticas também. Que chega, ó, a gente junta tudo. A gente não fala assim, que chega a fingir. Não, a gente fala assim, que chega a fingir. Ó, tudo junto. Fingir que é. A gente não fala que é dor. Só quando a gente tá bravo, né? Que chega a fingir que é dor. A gente tá aprendendo a falar, ou então a gente tá bravo que a gente fala em divisões silábicas, né? Então, esse que é dor, ele também tá tudo junto, ó. Por quê? Som fraco com som forte. Que é. Na verdade, aqui é porque são vogais idênticas, na verdade. Tudo bem? Então tem essas regrinhas aí. Só que tem outras coisas. Aqui tem um poema que faz... que tá todo dividido também, com as suas junções, para você ter aí
vai servir de base, dá uma olhadinha depois como é que se faz. Tá vendo? Os vogais aqui, ó, são juntas, porque uma mais fraca, outra mais forte, ou então porque elas são iguais, certo? Aqui nós vamos ter aquela revisãozinha sobre redondilha menor e redondilha maior. O que é uma redondilha menor? São versos com 5 sílabas poéticas. O que é uma redondilha maior? São versos com 7 sílabas poéticas. Esses primeiros versos que o professor estava mostrando aqui, ó, que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente, são todos de 7 sílabas poéticas, 7 sílabas literárias. Então o que ele é? Ele é uma redondilha maior, certo? Redondilha maior que era usada sempre na idade, eram utilizados até a Idade Média, eles constituem a medida velha, certo? Depois vem propriamente a medida nova, que são versos decassílabos, versos de 10 sílabas poéticas, que foi bastante utilizado no Renascimento. Então isso aqui é só um pouco de revisão daquilo que a gente já viu, certo? Depois nós temos os versos alexandrinos, que são de 12 sílabas poéticas. Aqueles versos que são considerados livres são os versos sem regularidade métrica, certo? Eles não têm assim, todos os meus versos vão ser de 7 sílabas poéticas, todos os meus versos vão ser de 10 sílabas poéticas. Não, é tudo variado, é misturado, são versos livres, certo? A crase é a união de 2 sílabas poéticas em que as vogais são iguais, ó, esta, alma, junta sempre quando for igual. A elisão é aquela união de sílabas poéticas quando as vogais forem diferentes e de som fraco e forte, ou de som forte e fraco, que nem o professor estava explicando antes. Então, o nome da junção de vogais iguais, a junção de sílabas poéticas de vogais iguais, está aqui. Crase é outra coisa de crase, né? Não é aquela crase que a gente conhece. E a elisão é a união dessas sílabas diferentes, certo? É a união dessas sílabas poéticas que nós temos vogais diferentes. Tudo bem? Daí, isso aqui é muito importante, cara aluno. Isso aqui o professor vai cobrar bastante, por isso que o professor está trazendo aqui de volta. Rimas externas são aquelas rimas que são feitas por meio do final das últimas palavras de cada verso. Então, ó, serpentes rima com maldizentes, mundo com profundo, isso aqui é muito importante. Rimas internas é quando as rimas estão internamente dos versos, raios e papagaios. É claro que Alameda rima com seda, mas o poeta se preocupou com rimas internas aqui também. Rimas internas, então. Quando as rimas são externas, elas podem ser chamadas ainda de emparelhadas, intercaladas, cruzadas, encadeadas e misturadas. Isso o professor vai cobrar hoje no teste, tá? Muito bem. O que são rimas emparelhadas? Né? Rimas emparelhadas é quando nós temos as últimas palavras rimando. São rimas externas, as rimas emparelhadas. Mas essas rimas externas, elas estão uma embaixo da outra. Então, ó, respondes, escondes. Tá vendo que as duas rimam? Rima A com rima A. Então, uma embaixo da outra. Quando tiver assim juntinha uma embaixo da outra, são rimas emparelhadas. Daí depois, tem de novo outro emparelhamento de rimas. Ó, grito e infinito. Rima C com rima C. Por que é rima A, professor? Por que é rima B? Por que é rima C? Porque a primeira rima que aparece, respondes, escondes. Como é que chama a primeira rima que aparece? Rima A. Aqui são iguais, né? Escondes, escondes. Respondes e escondes. Depois, céus. Já apareceu céus aqui alguma vez? Não. É uma rima nova? É. Chama de rima B. Então, céus é rima B. Depois, grito com infinito. Bom, são rimas iguais, mas já apareceu gritou, infinito? Não. Então, rima C, certo? E essa aqui, onde está ser Deus? Deus, ele tentou rimar com céus. Deus, né? Ele fez uma rima aqui que vai muito mais para a sonoridade, mas elas constituem a rima B, certo? Tudo bem? Então, rimas emparelhadas são aquelas rimas que estão lá no final de cada uma das palavras dos versos, na última palavra de cada verso, e elas estão uma embaixo da outra. São emparelhadas, então, rima A, e são emparelhadas a rima C. Depois, isso aqui a gente já viu, tá? O professor só está revisando. Intercaladas, que são rimas intercaladas. Bom, são essas rimas que a gente está vendo aqui, ó, rima A com essa rima A aqui. Elas estão intercaladas, estão separadas por uma rima emparelhada, professor, sim. Rima B é rima emparelhada e rima A é rima intercalada, ó. Dia rima com alegria. Elas estão longe, né? Estão intercaladas.
Depois, rimas cruzadas. O que é rima cruzada? É quando nós temos um pequeno intervalo só. Não é um intervalo tão grande assim, ó, que deixam a rimar e a outra rimar nas extremidades dos versos, tá? Uma está aqui na extremidade primeira, a outra está aqui na extremidade segunda. Não, é quando elas estão cruzadas simplesmente, ó. Luminoso, gente. Glorioso, oriente. Rima A, rima B, rima A, rima B. São rimas cruzadas. Depois, nós temos encadeadas. Rimas que o fim de um verso coincide com o interior do verso. A gente já viu também. Venturosa, rima com rosa. Então, o final do primeiro verso rima com a palavra interna, né, do segundo verso. Peito satisfeito. Rima encadeadas. Depois, rimas misturadas é quando eu não tenho necessariamente essa estruturação de rimas, né? Elas estão soltas por aí. Então, A, rima B, rima A, rima C, rima D, elas estão soltas, misturadas. Rimas pobres, também a gente vai ver o que é uma rima pobre. É quando eu rimo a palavras da mesma classe gramatical. Roda e corda rimam aqui nesse poema, só que eles são substantivos. Razão e coração rimam também, só que eles são também substantivos. É uma rima pobre. Já uma rima rica é quando eu faço, então, né, a rima com diferentes classes gramaticais. Escura rima com formosura, só que escura é adjetivo e formosura é substantivo, certo? Rimas ricas. Rimas consoantes é quando eles apresentam conformidade sonora desde a última vogal tônica. Você já sabe o que é a última vogal tônica do verso, certo? É a que você pega a última palavra. Qual que é a última vogal? Qual que é a última vogal tônica? Tá lá, ó. Amoníaco, certo? A última vogal tônica começa no I. Depois da outra palavra rutilância começa no ânsia, que é o lance ali, né? Depois nós temos a palavra infância, idíaco. Pode ver que a última vogal tônica de cada uma dessas palavras é a partir dali que começam as rimas. Isso é chamado de, quanto à sonoridade aí, de rimas consoantes. Rimas assoantes, ele só rima, a conformidade sonora está simplesmente nas vogais, considerando aí a última vogal tônica também. Tá lá, ó. Soltava, mata. Entre as vogais também que acontece, certo? Também na última vogal tônica. Tudo bem? Isso aqui é só para a gente revisar um pouquinho. Versos brancos são quando os versos não tem rima nenhuma. Você pode ler aqui esse poema que não vai ter rima nenhuma. Então são chamados de versos brancos. E é isso, caros alunos. Então, olha só. Isso aqui, ó, rimas externas, rimas internas, emparelhadas, intercaladas, cruzadas, encadeadas, misturadas, pobres e ricas, tá? Isso tudo aqui é muito importante e também essa separação de sílabas poéticas. Nós temos 2 aulas falando sobre isso, o professor tenta dar uma revisada rápida aqui para vocês. Tudo bem? Espero que ajude. Então, nós temos a prova. É isso, o professor vai deixar disponível na Alexandria a prova, tá? Beleza, queridos? Beijos e abraços. Valeu!